graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma manhã e estamos felizes de estar aqui para aprender mais da palavra de Deus, que nos fortalece, e aprender sobre Jesus, que é o nosso Senhor e nosso Salvador, e que está conosco, né, em todo o tempo, que Ele vive em nós. Amém, irmãos? Amém. Hoje aqui estamos no capítulo 3 de Colossenses. Vamos convidar o Espírito Santo. Pai querido e santo, nós agradecemos por mais uma manhã, por mais um dia de vida, Deus, por essa vitória de acordarmos e termos fôlego de vida e termos mais uma oportunidade de manifestarmos o Senhor, de vermos os Teus milagres, mais uma oportunidade, Senhor, de termos comunhão contigo e com as pessoas. Pai querido, nessa manhã, mais uma vez, revela-nos a Tua palavra, revela-nos, Senhor, o que está por trás dessas letras, meu Deus querido, porque o Senhor que inspirou os homens é o que tudo sabe. Então o Senhor pode nos ensinar, o Senhor pode nos direcionar ao verdadeiro entendimento, ao entendimento correto dessa Tua palavra, para que ela seja real em nossas vidas, Senhor, seja visível em nós, em nome de Jesus, amém. Bom, recapitulando aqui os versículos finais de Colossenses 2, nós vemos aí que Paulo traz um alerta, né, aos irmãos para não se deixarem dominar por aqueles que trazem um ensinamento errado, aqueles que querem acrescentar, né, alguma coisa ao Evangelho de Jesus. Lá no versículo 18 ele fala: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, e por aí vai. Ou seja, havia um grupo, né? Havia pessoas infiltrando na igreja naquela época e misturando, né, o Evangelho com muitas coisas, com culto a anjos, com falsa humildade. E é o que hoje em dia nós temos também a mesma coisa, né? Então há um evangelho misturado e Paulo está nos alertando a fugir dessa mistura, né? Porque a palavra do Senhor, em vários momentos, Deus fala, né? E o próprio Jesus falou algumas vezes sobre fugir do fermento, né, dos fariseus, ou seja, da mistura, né? Para a gente lembrar sobre esse fermento, quando Deus tirou o povo do Egito, Ele ordenou, né, que além do cordeiro sacrificado, que devia passar o sangue nas portas, o povo deveria comer durante um certo número de dias pão sem fermento. Ou seja, Deus sempre procurando manter a pureza, né, da sua palavra, a pureza, né, do que Ele quer para as pessoas, né, para não contaminar. Aquele, mas por que o pão sem fermento? O que tem a ver? É porque Deus já estava ensinando alguma coisa, né? Então, é isso que nós pretendemos fazer aqui. É levar um pão, levar um alimento espiritual sem mistura de religiosidade, sem mistura de nada. Apenas a palavra do Senhor e nada mais. Amém? Amém. Porque ela é suficiente, irmãos. Então, o Evangelho é uma coisa. O Evangelho é Jesus Cristo, que se fez homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Nada mais. Então, isso basta para a pessoa ser salva. A palavra diz que a salvação é pela fé e não pelas obras. Obras são consequências da salvação e não a fonte da salvação. Amém? Amém. E aí Paulo alerta, né, que temos que manter isso aí, fugir dessas misturas, fugir dessa contaminação do Evangelho, né? E aí ele lembra lá no versículo 20: se pois estáis mortos com Cristo, 2:20, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Então Paulo, o que quer dizer aqui? Ele vai lembrar aqui esse capítulo 2, versículo 20, lá de Romanos, capítulo 6, que ele diz, né, que nós já estamos mortos com Cristo. Como assim? O velho homem já morreu com Cristo. Quando Cristo morreu, nossa vida foi ligada a dele.
E a nossa vida foi ligada a dele, a vida passada, a natureza de Adão que a gente tinha, morreu com Cristo, né? E aí, essas ordenanças, essas regras de vida, essas leis, por assim dizer, elas só valem para quem é carnal, ou seja, quem ainda não nasceu de novo, para quem quem ainda não recebeu Cristo como Senhor. Então, as pessoas do mundo, elas precisam de regras, elas precisam de leis. Eu estou falando aqui não é de leis espirituais, não estou falando de a leis do homem, não. Essa daí nós precisamos seguir, senão cadeia nos espera. Mas eu falo aqui de leis para espirituais, na vida espiritual, em relação a regras de convivência espiritual, de relacionamento com Deus, melhor dizendo. Então, nosso relacionamento com Deus não é baseado com regras, mas isso aí era para, como a Bíblia diz lá em Tiago, a lei serve para os pecadores, para que eles vejam, se vejam como pecadores e assim possam clamar por salvação. Mas nós já passamos disso. Nós agora estamos vivos com Cristo, Nós recebemos a vida dele, A própria vida de Cristo está dentro de nós, Então, o Evangelho não é uma mudança de comportamento, entra naquela igreja para você mudar de comportamento. Não é isso. O Evangelho é receber vida. Que a Bíblia diz que nós estávamos mortos no pecado, estávamos mortos e Cristo nos deu vida. Tá? Então, o foco do Evangelho não é o nosso comportamento. Apesar de que o comportamento é alterado, é influenciado pela vida de Cristo, mas não é esse o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é receber vida. Quem está morto, irmãos, não precisa, você não tem como ensinar ele a agir diferente. Ele está morto, ele não vai mudar. Agora, ele precisa de quê? De vida, só isso. Alguém que está se afogando, aí você vai lá e joga para ele, ao invés de jogar uma boia, você vai jogar um livro ensinando a nadar. Ele já está morrendo, já está afogando, ele precisa de alguém que o salve, Ele precisa disso aí, e não de aprender alguma coisa para ele mudar. Você não pode bater, desesperar, você tem que acalmar. A pessoa está afogando e ela não vai pensar, Ela quer ser salva. Então, assim na nossa vida, para com Deus. Estávamos mortos, mas Cristo nos deu vida. Então, os rudimentos do mundo aqui, que Paulo fala no versículo 20, são leis, regras, são os princípios na questão da vida espiritual. Hoje em dia a gente não tem muitos princípios cristãos, a pessoa tem que seguir princípios cristãos, mas Paulo está chamando isso aqui de rudimentos do mundo. Princípios, regras, isso aí são rudimentos, são coisas muito inferiores comparado ao que Cristo vem nos trazer. Isso aí já não faz mais parte da nossa vida, irmãos. Nós não vivemos por regras com Deus. Nosso relacionamento com Deus é íntimo e pessoal, Ele veio e habitou em nós. Então, Cristo está em nós. E isso é maior do que regra. O que eu preciso fazer é aprender e a descansar no Senhor para que Ele viva através de mim, Eu não, meu relacionamento com Deus eu não vou basear na minha mudança de comportamento e assim Deus vai me amar mais ou me abençoar mais. Não, isso não está certo quanto ao Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é Cristo viver através de nós. Senhor, eu não sei viver, eu não sei ser um bom amigo, eu não sei ser uma esposa dedicada, eu não sei ser um marido amável e que ama a minha esposa direito. Me ajude, viva através de mim. É isso que funciona, Se Cristo já habita em nós, é isso que precisa acontecer. Precisa dele fluir através de nós. E Paulo termina falando que essas coisas, essas regras, esses princípios,
né, para se relacionar com Deus, isso tem uma aparência de sabedoria, tem uma aparência de devoção, tem uma aparência, né, de, vamos dizer assim, de santidade. Mas ele diz que não tem nenhum valor contra o pecado, não tem valor nenhum para remover a satisfação da carne. Então isso aí só vai trazer cansaço para as pessoas. Regras e mais regras, não pode isso, não pode aquilo, não toca nisso, não toca naquilo. Crente não pode ir não sei aonde, não pode ir não sei aqui. Então fica um monte de regras. Isso aí parece que tem uma boa aparência, mas no final não serve para nada, né? Isso aí não vai mudar a sua carne. A carne não vai, irmão, ser mudada. Esse é o fato. A sua carne não vai ser mudada, né? O que você precisa é viver no Espírito. E viver no Espírito é viver de acordo com o que a palavra diz a nosso respeito, né? Segundo a nova aliança. Bom, vamos aqui então começar o capítulo 3. Lê para mim, mãe, o primeiro versículo. A união com Cristo glorificado. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, olha aqui. O capítulo 3, a gente liga direto lá ao capítulo 3, versículo 1, ao 2, versículo 20. Que ele falou, né? A gente está morto com Cristo, o velho homem morreu com Cristo. Mas agora ele diz, agora já ressuscitamos com Cristo. Então essa ligação aí é bem direta, né? Assim como lá em Romanos capítulo 6, ele diz que já, o velho homem já morreu, mas a nova criatura ressuscitou com Cristo, né? Nasceu, né? Isso é o novo nascimento, é o nascer com Cristo. E aí, já ressuscitamos com ele, então por nós estarmos em um nível mais alto, agora estamos com Cristo, nós vamos buscar as coisas que são lá de cima. Ou seja, vamos sair desse relacionamento baseado em regras, né? Vamos sair desse relacionamento com Deus baseado em lei e vamos agora buscar as coisas que são de cima, ou seja, um relacionamento íntimo com Deus. Né? As coisas são do alto. Vamos viver a realidade da nova aliança que veio do céu, né? A nova aliança foi firmada entre Deus e o próprio Deus, né? Cristo é Deus. Então a nova aliança é entre o Pai e o Filho. E nós somos o quê? Os beneficiários, né? Deus não faz aliança com cada um de nós individualmente. Isso é heresia, né? É muito comum, já vi muito na igreja, né? O pastor fazer o apelo, ou seja lá quem for, faz o apelo, quem quer renovar a aliança com o Senhor. Não existe isso, porque aquela pessoa nunca fez nenhuma aliança com Deus, né? Dizer isso é dizer que eu também sou capaz de fazer o que Cristo fez lá na cruz, né? Ou seja, se nós somos capazes de fazer uma aliança com Deus, então qual a diferença de Cristo ter vindo então, né? Mas não, irmãos, nós entramos em uma aliança já pronta, né? Cristo fez uma aliança com o Pai, ele prometeu ao Pai, ele foi fiel, cumpriu a parte dele, né? Ele é fiel. E ali ele cumpriu a sua parte no acordo, né? Naquela aliança. E foi até o fim, foi até a morte, né? Ele pagou, o Pai recebeu aquele pagamento pelo nosso pecado. E hoje nós entramos e recebemos, né, todas as bênçãos aí por causa desse sacrifício, por causa do que Cristo fez. Amém? Amém. Então, eu não vou basear meu relacionamento com Deus olhando no nível natural. Às vezes a gente projeta em Deus aquilo que é do homem, e está errado, né? Por exemplo, minha mãe aqui, ela está bem comigo, eu estou bem com ela, mas se ela me ferir, eu vou querer ferir ela também, ou eu vou me afastar dela, né? Isso aí é típico do ser humano, né? Típico do homem, né, carnal. Agora,
em relação a Deus, às vezes a gente quer fazer isso com Deus. Quer dizer que se a gente pecar, Deus vai se afastar ou vai fazer algo de mal conosco. Então há muitos crentes que pensam assim, né? Que se eu falhar com Deus, Deus vai se reter, né? Vai encolher a mão e não vai me abençoar mais. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é Deus já me abençoou sem eu mesmo ter pedido, né? Porque, irmãos, em Cristo nós já somos abençoados. A obra já está completa. Quando eu entro em Cristo, eu apenas tomo posse daquilo que Ele fez. Amém? Amém. As bênçãos de Deus vieram por causa do sacrifício de Jesus, né? As bênçãos vieram para nós por causa disso. Então, vamos buscar o que é de cima. Vamos viver o relacionamento com Deus, que é superior ao relacionamento através de regras. E aí ele continua: pensai nas coisas. Mas um grande detalhe aqui. Então vamos pensar nas coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então Cristo está lá agora assentado. Esse assentar é muito importante a gente entender por que Cristo está assentado, né? Vamos voltar no templo, lá na antiga aliança, no tabernáculo, não existia nenhum móvel para se assentar. Não existia cadeira, não existia banco no tabernáculo, né? Existia ali, né, todos os outros utensílios, os outros móveis, mas banco e cadeira não tinha. Por que isso? A ideia é que todos os sacerdotes que ali serviam, né, os levitas, o trabalho era constante. Então eles dividiam, a palavra diz que eles dividiam os sacerdotes em turnos. Então, né, de tal a tal horário, era um grupo de sacerdotes que ministravam, que mantinham fogo aceso, que faziam sacrifícios, né, diários. Ou seja, eles não tinham tempo para sentar, porque a obra nunca estava completa. Eles estavam sempre, constantemente, fazendo aquilo ali. A ideia que Deus quis com isso foi exatamente isso: dizer que a obra da antiga aliança não estava completa, né? Que a antiga aliança é baseada no quê? No homem, na obra do homem para com Deus, né? O que o homem podia fazer para alcançar Deus. E aí que se não tinha um banco, uma cadeira para assentar, ou seja, o trabalho era constante. Então a ideia era que o homem constantemente ia fazendo e nunca chegaria a consumar a obra, né? Mas Cristo, quando ele veio, ele fez a sua obra, ele não descansou no seu ministério aqui na terra. Porém, assim que ele terminou, na cruz, o que ele disse? Está consumado. E reclinou a sua cabeça, né? Tanto é que tem uma passagem que ele diz, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Tem sim. Né? Claro que Jesus tinha, irmãos, Jesus tinha casa, né? Lá em Cafarnaum a Bíblia fala isso. Mas ele não, enquanto ele não morresse na cruz, ele não tinha descanso. Ele não poderia descansar enquanto ele não sem terminar a sua obra. Né? Porém, quando ele terminou, a Bíblia diz lá, estou procurando aqui em Hebreus, ele diz que ele, tendo oferecido o sacrifício dele mesmo, ele fez o quê? Se assentou à direita de Deus. Então, quando fala que Cristo está assentado, significa que o quê? Não tem mais nada a ser feito, porque a obra foi consumada. Então, essa é a mensagem que a gente tem de Cristo assentado. Não só porque ele agora é o Filho de Deus e herdou todas as coisas, mas também porque a obra está completa. Amém? Amém. E Efésios, capítulo 1, nos diz que nós também estamos assentados com Cristo, né? Ou seja, irmãos, a obra está consumada. Nós não temos o que fazer mais para alcançar Deus. Deus, através de Jesus, é que fez algo para se aproximar de nós, né? A reconciliação partiu do céu para cá e não de cá para lá, né?
Cristo veio e se reconciliou o homem com Deus. 2 Coríntios fala isso, capítulo 5. Né? Recebemos o ministério da reconciliação. Então, tudo partiu de Deus. Ele se reconciliou conosco. E aí que em Cristo, quando a pessoa reconhece Cristo como Senhor, quando ela recebe Ele, ela é colocada em Cristo, como o próprio Colossenses diz, né? Somos tirados das trevas e colocados na luz, ou seja, colocados em Cristo. E aí que onde Ele está, nós estamos. Então, se Ele está no céu assentado à direita de Deus, onde é que nós estamos também espiritualmente? Assentados à direita de Deus. Né? Nossa posição é de quê? De descanso. Nós não precisamos ficar aflitos. Será que Deus vai se agradar de mim? Será que eu tenho que fazer algo? Eu tenho que fazer isso para Deus me abençoar? Eu tenho que fazer isso para Deus, para manter minha salvação? Não. A sua salvação já é garantida no Senhor Jesus. Uma vez colocado em Cristo, de lá a gente não sai. Né? A Bíblia diz que, lá em João 6, Jesus fala que, 6 não, versículo 10, que estamos, que das mãos do Senhor ninguém pode nos tirar. Quer ver? João 10, versículo 29. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Ou seja, estamos nas mãos de Deus, e quem é que vai nos tirar de lá? Nós mesmos? Não, também não. Amém? Amém. E aí ele fala, ele tem, concluindo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Né? Então vamos pensar com a perspectiva, com o olhar de cima. Né? O nosso Pai, Deus, Ele está em nós, mas Ele também está no céu, e o olhar de Deus, Ele não olha somente um momento da nossa vida. A nossa vida, passado, presente e futuro, para Deus é uma coisa. Né? Ele tem uma visão panorâmica das coisas. Então tenhamos essa visão também. Às vezes a gente se apega a um detalhe de forma negativa. Né? Às vezes a gente se apega a um comportamento para justificar se a pessoa é ou não salva. O fato é que o comportamento, irmãos, não é indicativo de salvação. Né? Deus não olha para isso, porque o olhar de Deus já foi para o todo e não para as partes. Né? E o sangue de Cristo nos purificou de uma vez por todas. A palavra de Deus fala isso também em Hebreus. Fomos santificados, fomos aperfeiçoados de uma vez para sempre. Né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que nós andamos por fé e não por vista. Né? Se olharmos por vista, aquele irmão da igreja que dá problema, ele não é salvo. Se olharmos por vista, nós mesmos nos julgamos perdidos, né? Muitas vezes. Mas nós não olhamos por isso, a gente olha por fé. E pela fé é que temos a salvação. Amém? Amém. Versículo 4, versículo 3. Lê para mim. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aqui ele volta a repetir, nós já morremos. De quem que ele está falando? Do velho homem. O velho homem. Já está morto. Romanos capítulo 6, versículo 2. Gálatas 2, 20 também fala. Já morremos com Cristo. Aí agora ele fala, e a nossa vida, agora a nossa nova vida, a nossa vida que é a mesma vida de Deus, está escondida com Cristo. Com Cristo. E em Deus. Ou seja, nós estamos em Cristo e Cristo está em Deus. Em Deus. Como é que podemos, como alguém ou como que algo vai nos tirar de Deus agora? Como é que a gente vai
perder a salvação se nossa vida está em Cristo e Cristo está em Deus. Quem é o diabo, irmãos, para nos fazer perder a salvação? Amém? É muito profundo isso aqui, né? A nossa vida está escondida, né, em Cristo. Aqui quando falou no versículo 1 que Cristo está assentado à direita de Deus, e Efésios também fala isso, Paulo fala isso em Efésios também, é a ideia de, por exemplo, não sei se os irmãos conhecem aquelas bonecas, boneca russa, é tipo uma boneca de gesso. De madeira, parece. Tem uns de madeira também. E aí o que acontece? Tem uma bonequinha dentro da outra, né? Tem uma boneca grande, uma menorzinha, e elas se colocam uma dentro da outra. Então vamos nos imaginar, né, como a bonequinha menor dentro da maior. Então isso é nós em Cristo. Se você coloca a boneca grande em cima, a pequena vai estar lá em cima também. Se você coloca ela na mesa, ela vai estar na mesa. Onde você coloca um, o outro está. Todas estão. Assim somos nós. Onde Cristo está, nós estamos. Se Cristo está à direita de Deus, nós estamos à direita de Deus. Amém? Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Outra ideia que eu gosto muito é que até o pastor André fala, ele conta, é a ideia de uma carta dentro de um envelope. Né? Você pega a carta, coloca no envelope e sela, né? Fecha aquela carta, aquele envelope, e você manda ele pelo correio. Onde o envelope vai, a carta vai. Né? Se você pegar a carta e queimar o envelope e queimar, queima a carta. Se você pega e molha o envelope, muito possivelmente a carta também vai molhar, né? Se for papel comum. Né? E, então, irmãos, é essa a ideia. Onde Cristo está, nós estamos. Nossa vida está escondida nele. Amém? Então, aí mais uma vez, volta a ideia do cristianismo. Né? Aí, o cristianismo não é eu pregar regras para as pessoas. Né? O que mais ouvimos nas pregações é comportamento. Seja isso, faça aquilo, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso. E aí que realmente não há mudança. Ou pelo menos não há uma mudança duradoura. Aquela mudança acontece por algum tempo. E logo depois a pessoa se cansa. Logo depois a pessoa se frustra, porque é constante, irmãos. Tem que mudar e você tem que se manter naquilo. O cristianismo baseado em mim só vai gerar cansaço. Amém? Mas se eu basear na verdade do Evangelho, que é o quê? Cristo vivendo em mim, Cristo alguma vez vai poder ficar cansado? Cristo hoje que está ressuscitado tem o corpo glorificado? Não, de forma alguma. Nele não há cansaço, nele não há fraqueza. Amém? Amém. Então vamos depender, né, da graça de Deus nisso aí. Versículo 4. Quando Cristo, que é o quê? A nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mais uma vez aqui ele fala, Cristo é a nossa vida. Cristo não é apenas o nosso Salvador, Ele não é apenas o nosso Senhor. Muitos acham, Jesus me salvou, me tirou, né, ali da boca do inferno, me tirou. E aí me deixou sozinho. A ideia que muitos acreditam, né, eles, claro, não com essas palavras, não com essa ideia, mas o que realmente estão dizendo é isso: Cristo só me salvou, e agora se vira para você não se perder de novo. Não, se vira para você não cair no inferno de novo. Cuidado com seu comportamento, cuidado com isso aí vai te levar de volta. Né? Mas aqui está falando o quê? Cristo que é o quê? A nossa vida. Jesus é nosso Senhor? Jesus é nosso Salvador? Mas aqui Paulo está dizendo que Ele é também a nossa própria vida. Amém? Então, tem como Jesus morrer novamente? Não. Alguém pode matar Jesus? Não. Então, como é que nós podemos morrer?
né? Nós temos agora a própria vida de Deus, a vida eterna, a vida, no grego, a zoe, que chama. Que no grego, por exemplo, a vida natural é a vida bio, né? Daí vem, por exemplo, biologia, que é o estudo da vida. Essa vida é a vida natural, a vida biológica, né? Por exemplo, é a mesma vida dos animais. Agora, a vida de Deus que está falando aqui é a vida zoe, ou seja, a vida de Deus, é a vida completa, a vida eterna. Amém? Amém. E essa vida, Cristo é a nossa vida. Né? Então, quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, em glória, nós nos manifestaremos com Ele. Ou seja, em glória também. Isso aqui pode estar falando, né, do arrebatamento. Quando Cristo em glória, o Cristo glorificado, se manifestar, né, nas alturas, nós seremos transformados. E aí esse corpo que temos agora, esse corpo fraco, esse corpo que se inclina para o pecado, ele será transformado. Esse corpo que adoece já não adoecerá. Esse corpo que se perde não se perderá mais. Né? Esse corpo que sente dores não terá mais dores. Né? Teremos um corpo glorificado. Então nos manifestaremos com a mesma glória por completo. Temos a glória de Deus agora? Temos. Mas ela está no nosso espírito. Né? E à medida que a gente anda conforme as verdades do Evangelho, essa glória se manifesta, mas em proporção pequena, né? Mas ela não atinge, como é que eu posso dizer? Quando Cristo se manifestar, o que eu quero dizer é que vai ser a redenção completa do espírito, alma e corpo. Amém? Amém. Esse que é o ponto aqui. Então, nos manifestaremos com Ele em glória. Né? E aí agora, esses próximos versículos, irmãos, é muito importante a gente entender. Que às vezes a gente pega versículos isolados e aí a pessoa cria toda uma teologia, toda uma falsa verdade nisso aqui, nas coisas. Aí ele fala: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Essa palavra aqui, mortificai, pois, esse pois, Paulo usou, não sei, tá também? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso. Então aqui, esse pois está se referindo a algo que ele disse antes. Tá? Então como que ele está concluindo. Se nós temos a vida de Deus, ou seja, já temos agora, então vamos mortificar o nosso corpo mortal, os nossos membros que estão sobre a terra. Ou seja, eu vou mortificar, ou seja, aí ele vai falar aqui, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, esses pecados, ele está dizendo, vamos deixar isso porque você já tem uma nova vida. Vamos deixar a idolatria, vamos deixar a impureza, porque vocês já ressuscitaram com Cristo. Então, o conselho de Paulo, quem quiser falar, a exortação de Paulo para nós abandonarmos o pecado, não é para nos tornarmos filhos de Deus, mas é porque nós já somos filhos de Deus. Não é para a gente ser salvo, é porque a gente já é salvo. Isso já não combina, não faz parte da sua vida. Faz parte da nossa vida. Isso. Amém? Amém? Às vezes a pessoa quer dizer que vamos fugir do pecado para a gente ser salvo. Vamos fugir do pecado para não perder a bênção. Vamos fugir do pecado para não perder a presença de Deus. E não é isso. A presença de Deus, as bênçãos, a salvação são coisas que Deus não vai tirar de nós. Né? Independente do nosso comportamento. Agora, o conselho, o motivo para eu não permanecer no pecado é para eu não desfrutar do que eu tenho. Porque o pecado me impede de desfrutar a vida que Deus me deu.
Não é que Deus não vai parar de... Não é que Deus vai parar de me abençoar, ou que Deus vai me tirar a salvação. É porque eu sendo nova criatura, Paulo lá no início ele falou, vamos pensar do alto, as coisas que são de cima. Então, vamos andar no ambiente que é compatível com a nossa natureza. A nossa nova natureza. Você é santo? Ande conforme o que você é. Porque, irmãos, o fato é que o pecado não nos satisfaz mais. Você que nasceu de novo, você sabe o que você sente ao pecar. Não é a questão da condenação, isso aí já também não é para nós sentirmos mesmo. Sentir condenação, isso aí já é maligno. Mas aquele sentimento de, poxa, por que eu fiz isso? Não, tipo, você às vezes peca e aquilo te traz a tristeza ao invés de alegria. Né? Então é algo para se pensar, não é Deus te punindo, Deus não vai te punir, Deus não vai te castigar. Romanos 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então de Deus não mais nenhuma condenação, inclusive a perca da salvação. Deus não vai, né? Isso não vai acontecer. Mas o meu agora, o meu presente, como é que eu vou desfrutar? Não tem como. Então o pecado, a Bíblia nos ensina a não pecar, mas não dá um motivo, porque isso não faz parte da nossa natureza. Né? É você pegar um peixe e pedir ele para andar na terra. Pegar um crente querer andar no pecado é a mesma coisa que colocar um peixe para andar na terra. Né? Andar no seco. Não vai dar, não vai funcionar. Né? O peixe vai ter problemas. Né? Como nós teremos problemas de insatisfação, né? Falta de realização. Efésios 1, versículo... Mas está em Efésios 1, diz que nós somos preparados, que as obras que nós vamos fazer, Deus já preparou de antemão, para que nós andássemos nelas. Ou seja, as obras, né, obras que vamos fazer hoje, como são consequência dessa salvação. As obras já estavam preparadas e ao sermos salvos, nós entramos, né, essas obras são colocadas em nossa vida. Para quê? Essas obras que vão nos dar satisfação. Quando você cumprir, quando você fizer algo, né, como expressão da sua nova natureza, aquilo vai te dar satisfação. Um exemplo, quando você andando na rua e vem alguém que está aflito, passando uma situação ruim, e Deus te usa para falar com aquela pessoa, seja por revelação, ou uma simples palavra, né, de conforto, e aquela pessoa recebe aquilo e ela crê, e realmente né, ela sai com o rosto diferente, já não está mais aflita, aquilo te dá satisfação. Poxa, Deus me usou para falar com aquela pessoa, olha que bênção, olha que bom, né? Então é isso. São as obras que Cristo preparou de antemão para nós andarmos nelas. Né? Então, ou seja você pregando, seja você louvando, seja qual for o seu ministério, mas quando você pratica as boas obras, como expressão da sua natureza, como fruto dessa salvação, isso vai te trazer um sentimento de satisfação, que o pecado não traz. Né? O pecado não, vai te trazer uma tristeza, né? Que aquilo vai ficar na sua cabeça, poxa, eu não precisava fazer isso. Por que eu não esperei um pouco mais? Por que eu não busquei a Deus? Né? Então, a ideia, irmão, é que a nossa salvação nos leva às boas obras. E não as boas obras levam à salvação. Amém? Amém. Ninguém é salvo por obras. Então ele fala, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, impureza, o apetite desordenado,
havia concupiscência e avareza, que é a idolatria, né? Idolatria ao dinheiro. Preste atenção no versículo 6, lê para mim. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí, olha para você ver. As pessoas falam que os cristãos, né, se cometerem um pecado, que a ira de Deus vai vir sobre eles. Então, ou seja, cuidado. Aí, cuidado com Deus. Não briga com Deus, não. Isso eu estou falando, irmãos, para quem realmente é salvo de novo, tá? Quem é salvo é nascido de novo, perdão. Então, se eu sou nascido de novo, sou filho de Deus, aí as pessoas vão falar, cuidado com o pecado por causa da ira de Deus. Só que aqui Paulo está falando que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Ou seja, nós não somos filhos da desobediência. Nós somos filhos da obediência de Cristo. Amém? Amém. Romanos capítulo 5. Olha o que Paulo fala. 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, aqui está falando de Adão, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, nós somos filhos da obediência de Cristo, ou seja, nós somos justos por causa da obediência de Cristo, não por causa da nossa obediência, a obediência dele. É ele que obedeceu até o fim, e o fruto dessa obediência foi nos tornar a nossa justiça, a nossa justificação. Amém? Amém. Os filhos da desobediência são quem? Os que estão em Adão, ainda. As pessoas que não nasceram de novo, ou seja, que são, segundo a carne, são filhos de Adão. Então a ira de Deus vai vir para quem anda na desobediência, aqui no sentido de andar ainda em Adão. As pessoas que não foram tiradas de Adão e colocadas em Cristo. Que a ideia é que as pessoas falam que se você desobedecer a Deus, você vai para o inferno. Você, aqui eu estou me referindo a um cristão. Tá? Dos anjos é cristã. Aí ela desobedecer a Deus, a ira de Deus está sobre você. É mentira. Tá? O ato dela de cometer um pecado não a torna, não vai devolver ela para Adão. Tá? Você que é cristão, nascido de novo, e você cometeu um pecado, e isso é possível, isso acontece, né? Porque nós estamos no processo, não vai nos levar de volta para Adão. Tá? Vamos manter isso. Não existe na Bíblia dizendo que a pessoa desnasceu de novo. Nem existe essa palavra. A pessoa, né, saiu de Jesus e voltou para Adão. Se saiu de Adão, irmãos, já era, porque a Bíblia diz que a nossa velha natureza morreu com Cristo. E a Bíblia não diz que ela vai ressuscitar essa velha natureza. Então, a ira de Deus vai vir. Então, o que Paulo quer dizer? Vamos deixar de praticar esses pecados? Gente, é por causa disso que o mundo vai ser condenado. As pessoas do mundo vão ser condenadas por causa disso. Então, para que a gente vai andar nisso? Entendeu? Então, não faz sentido eu andar no pecado que vai ser julgado, né, das pessoas do mundo. E que já foi julgado em Cristo, na verdade. Né? Então, não faz sentido. Amém? Amém. A ira de Deus vai vir sobre eles e não sobre nós. Aí ele diz, nas quais também em outro tempo, ou seja, no passado, nós andávamos. Nas quais em outro tempo andastes quando vivíeis nessas coisas. Quando vivíeis nelas. Então, isso aí faz parte do seu passado. Não deixa o passado para lá. Tá? Eu não preciso ficar me lembrando. Não é nem lembrar, é vivendo a questão de viver, de voltar para as coisas que a gente já foi tirado. Né? Aqui eu estou falando das práticas do pecado. Então, vamos parar de praticar essas coisas que vocês andavam antes. Não faz parte da sua vida mais. Não é um alerta para a perda da salvação. É um alerta para você ter uma nova vida adiante,
Para A que vida, voltar para... Né? Para que voltar para o passado? É. Para as coisas que não te traziam satisfação. É. As próprias pessoas do mundo que andam no pecado, que isso é o natural delas, por assim dizer, porque elas são pecadoras por natureza, e pecador faz o quê? Peca. Mas mesmo assim o pecado não traz satisfação. Você pode olhar aí a pessoa que se vicia. Quanto mais ela se droga, mais ela vai querer aumentar a dose. Ou seja, não traz satisfação. A pessoa que se prostitui, quanto mais parceiros ela tiver, mais ela vai querer. Né? Ou seja, nunca vai acabar, nunca tem satisfação. Né? E no final das contas é uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa sem sentido na vida. Então, deixa o passado já passou, né? Eis que tudo se fez novo, a Bíblia diz. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Aí continua, né? Se despoja, se dispa, né? Para se despir também da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Linguagem obscena. Ou seja, dos palavrões. Né? Aqui também significa não só dos palavrões em si, como a gente conhece, mas também do falar, por exemplo, a incredulidade também. Tá? Ou seja, eu falar de acordo com o que eu vejo. Não, a gente fala de acordo com o que a gente crê. Né? Então, vamos nos despojar disso, vamos abandonar, sair dessas coisas, porque isso não é de nós mais. Não mintais uns aos outros. Aí ele explica por quê. Pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, deixa tudo isso, deixa a mentira também, porque nós já... Aqui a ideia é de tirar uma roupa e colocar outra. Né? Então, antes a gente era vestido do velho homem. A gente era o velho homem, a gente tinha essa natureza. Aí Paulo está nos convidando a gente já se despiu. Ele não está nos convidando a nos despir de novo. Ele está dizendo que a gente já se despiu. Aqui está no passado. Ó. Pois que já vos despistes. Ou seja, isso é passado, isso já aconteceu. Cristo já nos despiu do velho homem, quando o velho homem foi crucificado. E vos vestistes. E vos revestistes do novo. Amém? Então, ou seja, a gente já saiu da velha natureza e está na nova. Né? E que se renova, o novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a ideia de Paulo aqui é que algo já aconteceu. Tá? A gente não vai se despir agora do velho homem, isso já aconteceu. Ele quer que a gente deixe essas práticas, porque a gente já tem uma nova roupagem. A gente já tem o manto da justiça de Cristo. O manto do pecado já saiu. Né? A natureza pecaminosa já morreu. E agora a gente tem as vestes de justiça de Cristo. E ele fala, esse novo homem, essa nova criatura se renova para o conhecimento. Aí a gente liga lá em Romanos 12, 2, que fala de renovar o entendimento. Ou seja, esse novo homem ele se renova para o conhecimento. Né? Conhecimento de quê? De Deus. Conhecimento de Cristo. Conhecimento das coisas que são do alto. De acordo com ou segundo a imagem do próprio Cristo que criou. Né? Então a gente se renova e a ideia é de que de glória em glória, ao contemplar Jesus, a gente vai se renovando, né, em nossa vida, vai renovando o nosso entendimento. Né? Vamos pensar diferentes adequadamente com a nova criatura, de acordo com essa nova natureza. Amém? Amém. Isso aqui Paulo fala o entendimento aqui é de quê? Por que a gente ainda peca se a gente é nova natureza? Né? Então essa é a ideia.
Por quê? Por que que a gente ainda peca? Porque existe algo que é a renovação do nosso entendimento para ser feito. E isso é feito no nosso caminhar agora com Deus. É eu substituir a forma que eu pensava pela nova forma, que vem do alto. A nova forma de pensar que vem de Deus. Né? A nossa alma, ela está no processo. Nosso espírito já foi renovado, nosso espírito já foi santificado, já foi aperfeiçoado. A nossa mente está em processo. E o nosso corpo será transformado, né, lá no arrebatamento, como falou nos versículos anteriores aí, quando Cristo se manifestar. Então, o agora está em processo, o que está em processo agora, aliás, é o nosso entendimento. Então, o que ele fala? Vos revestis do novo que se renova. Então, o novo ele continua esse processo de renovação do quê? Da mente. Tá? Para o conhecimento. Conhecimento está falando de quê? De mente, de entendimento, né? Da nossa alma. Segundo a imagem daquele que o criou. E aí que fala, aí nesse processo não há grego nem judeu. Ou seja, não há bárbaro, não há cita, não há servo, não há livre, mas existe o quê? Cristo, que é tudo em todos. Então não há acepção de pessoas. Não importa o que você é. Em Cristo, o que importa é Ele. O que importa é sermos renovados na imagem dele. Amém? Amém. Quer falar alguma coisa? Não. Então nessa imagem que Deus quer que a gente tenha, que é a imagem do próprio Cristo. E em Cristo não há diferença. Né? Se você foi isso ou foi aquilo, a sua herança, né, de família, isso não importa mais. Amém? Amém. Aí ele fala no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Mas, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Aí, tá bom. Então ele fala assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Aqui ele já está dizendo que a gente já é eleito, santo e amado. Então, como você é eleito de Deus, santo e amado, se revista de quê? Aqui ele usa a palavra entranhas de misericórdia, ou seja, a misericórdia que vem do interior, né? A verdadeira misericórdia. Ou seja, entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ou seja, deixa isso fluir, né, de você. Deixa isso aflorar, né? Essa benignidade para com o outro, essa mansidão para com o outro, né? E ele fala aqui, para quê? Suportando-vos uns aos outros, né? Irmãos, nós temos que entender que somos diferentes, né? Cada um tem a sua experiência de vida, cada um tem a sua personalidade. Uns são mais quietos, outros são mais agitados, uns são mais explosivos, outros já são mais recatados. E temos que entender e aceitar isso. Né? Não é porque um é mais ativo que eu vou falar que ele é melhor ou pior do que o outro. Nós somos diferentes. E a Bíblia diz que vamos suportar uns aos outros. Né? Se Cristo nos suportou, Cristo suportou nossos pecados, porque a gente... Né? E hoje, como nós criaturas, nós temos o poder, a graça está aí para nos ajudar, para nos capacitar a suportar as diferenças do outro. Né? Suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, não porque se eu não perdoar eu vou para o inferno, né? É isso que está dizendo aqui, ó. Perdoa uns aos outros, senão, ó, o inferno está lá te esperando.
Mas assim como Cristo vos perdoou, passado, Cristo já nos perdoou. Assim também, assim fazei vós também. Então, eu vou perdoar o meu próximo porque eu já fui perdoado. Tá? Não tem mais nenhuma pendência para com Deus. Né? Eu não preciso perdoar o próximo só para eu fugir do inferno. Ou porque Deus vai me castigar. Não. Eu perdoo porque isso está em mim. Cristo já me deu o perdão. Então eu posso perdoar o próximo. Amém? Romanos 5, versículo 8 diz que recebemos o Espírito Santo. Quer ver? 8 não, perdão. 5. 5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós já recebemos o amor de Deus. O Espírito Santo que está em nós nos testifica desse amor de Deus por nós. E é por isso que eu posso perdoar o meu irmão. Eu não vou amar o meu irmão com o meu amor natural. Lembra, volta lá no versículo 1 do capítulo 3, né? Vamos pensar e buscar as coisas que são de cima e não as que são de baixo, não as que são da terra. Vamos pensar como Cristo, que está sentado à direita de Deus. Cristo já nos perdoou, então eu vou repassar esse perdão para o próximo. Amém? Amém. E sobre tudo isso revestimos de caridade ou de amor, que é o vínculo da perfeição. Então o amor nos leva à perfeição, à unidade. O amor nos leva àquela ideia da plenitude, né? O amor de Deus. Né? Vamos nos revestir desse amor. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Então, tudo isso aqui Paulo está dizendo, vamos abraçar isso, vamos colocar essas coisas na nossa vida, vamos fazer que isso faça parte do nosso dia a dia, né? Essa paz de Deus, nós somos chamados para a paz, né? Romanos 5 também diz que, portanto, nós temos paz com Deus, né? Por causa de quê? Por causa do sacrifício de Jesus. Tudo, irmãos, volta para Jesus. Tudo tem um fundamento nele. E aí que é para essa paz, né, dominar os nossos corações. Para sermos o quê? E sedes agradecidos. Vamos ser mais, vamos agradecer mais pelas coisas que temos, né? Deixar de lado a murmuração e vamos agradecer mais. Né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então aqui, ele fala que, só para terminarmos, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Qual é a palavra de Cristo? É a palavra da salvação, é a palavra do Evangelho, né? É a palavra segundo a nova aliança. Então a palavra do que? Do que já somos perdoados, de que já em Cristo nós temos a salvação, em Cristo nós temos a redenção, em Cristo nós somos justos. Essa é a palavra de Cristo, né? É ela que deve dominar e habitar em nosso coração. Para quê? E com toda sabedoria vamos ensinar e exortar ou admoestar os outros, né? Então, segundo a palavra de Cristo, né? Toda a palavra, toda a Bíblia, ela é feita para nossa, toda ela serve para nosso crescimento, para nossa edificação, mas é a palavra de Cristo que salva, a palavra de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a palavra do Evangelho. É isso que salva, né? E é com ela que a gente vai aplicar para ensinar o outro, para admoestar, para, né, corrigir o outro
com as mesmas palavras, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E aí ele termina aqui esse trecho: quando fizeste por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Né? Vamos dar a glória ao Senhor Jesus. Não faça por nós mesmos, não vamos fazer por vanglória, mas vamos fazer, né, como dependentes do Senhor. É Ele que faz isso em nós. Amém? Amém. Vamos parar por aqui e que essa palavra venha trazer a luz ao seu coração, venha trazer, né, paz, né, porque sabendo que o que Cristo fez por nós nos traz paz. Sabendo que a obra está consumada, você pode tomar, né, o seu assento à destra de Deus com Cristo. Né? Então a sua alma pode descansar, que é isso que Jesus veio oferecer. Ele veio oferecer descanso para as nossas almas. Ele veio tirar o fardo, né, do legalismo, o fardo daquele constante trabalho em querer agradar a Deus. Né? E vamos nos assentar, vamos repousar na graça de Deus, né, ao lado, né, com Cristo ao lado dos Pai. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos ficar por aqui. Agradeço a todos que apareceram aqui, né, nessa live, comentaram e estão assistindo e vão, né, os outros que ainda vão assistir. Que Deus possa iluminar o seu caminho, iluminar o seu entendimento, que nós conheçamos o profundo amor de Deus, que não tem como medir, né? Que a gente possa compreender a grandiosidade da largura, do comprimento, da profundidade desse amor de Deus e sermos dominados e cheios da paz dele. Amém? Amém. E tenha um bom domingo, uma ótima semana, em nome de Jesus. Né? Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa tua palavra, em nome de Jesus. Um grande beijo. Bom dia. Paz do Senhor.